sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E aqui quem vos fala é o Lucas. E neste episódio falaremos do filme Resgate, mais especificamente Resgate 1 e Resgate 2, filmes originais Netflix, com sua sequência, com o número 2 tendo saído recentemente. Mas então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, galera, Resgate 1 é um filme estrelado por Chris Hemsworth, lançado em 2020 pela Netflix, que tem direção de Sam Hargrave e roteiro de Joe Russo. Resgate, ele vem aí nessa leva de filmes que foram realizados, que foram dirigidos por dublês, ou ex-dublês. E aí nós temos o Chad Stahelski, por exemplo, de John Wick. Nós temos também o diretor que fez Atômica, que eu não lembro exatamente agora o nome dele. E temos o Sam Hargrave, que fez Resgate. E ele veio justamente trazendo essa nova leva de filmes de ação que tem uma ação muito que enche os olhos, né? É uma ação muito robusta, assim. Ela é muito bem filmada, muitas cenas de ação com poucos cortes, grandes planos de sequência. É algo que é a tônica desses filmes de ação e que se tornou aí uma nova tendência, né? Ultimamente, principalmente desde o lançamento de John Wick 1. Bom, mas falando especificamente de Resgate, do que o filme se trata, né? Qual é a sinopse do filme? Resgate fala sobre Tyler, que é um mercenário que perdeu o filho e já está separado também de sua esposa, até que em um certo momento ele recebe uma missão ali junto do seu grupo, que meio que o agencia, por assim dizer. Esse grupo e ele recebem a missão de resgatar o filho de um chefão da máfia da Índia, que foi sequestrado por outro chefão das drogas, do tráfico, enfim, de uma cidade ali da Índia, de uma região ali da Índia. E aí ele vai para receber essa missão e aceitar essa missão para resgatar esse menino e devolver ele para a família. Bom, gente, Resgate, pra mim, eu lembro da época que eu assisti, é um filmaço, cara. É um filmaço. Eu achei na época, continuo achando hoje. Eu acho que hoje eu consegui achar ali algumas coisinhas que me incomodaram um pouquinho mais. Já não foi mais tão impressionante quanto, mas ainda assim é extremamente impressionante. Ainda assim é um filme extremamente bem dirigido, extremamente bem executado, cenas de ações incríveis. As movimentações de câmera desse filme, cara, a forma como o diretor, o Sam Hargrave, ele faz um balé das cenas de ação com o movimento das câmeras, sabe? Às vezes tem quedas de corpo junto com o movimento de câmera. Aquele momento lá onde a câmera tá do lado de fora e ela meio que entra no carro, aí ela sai, depois ela entra de novo, passa por cima de outro carro, e movimentos que se repetem, inclusive, no segundo filme, mas a gente já chega lá. Resgate 1 é um filmaço. No que diz respeito à ação, no que diz respeito ao roteiro, ele é extremamente básico, mas ele estabelece tudo que ele precisa. Ele tem um protagonista com algum fio de problemas do passado, ele interliga a missão com essas questões pessoais do protagonista, ele estabelece vilão, ele estabelece um pseudo-vilão ali, ou um segundo vilão, pros dois lados, inclusive, tanto pra galera que sequestra, quanto pra família do que é sequestrado. E aí, ele faz tudo isso caber dentro de uma cidade, de um local que é extremamente caótico e dá um espaço, uma ambientação pra ação que é muito legal e que dá, assim, a tua criatividade brilha, cara, porque tu pode fazer cenas de ação com perseguição, com faca, cenas que tu não precisa de muita explicação, porque a cena ela meio que fica ali dentro, e como é um país assim que, querendo ou não, a gente não vê tantas coisas que a Índia, então tu tem um pouco mais de liberdade pra abusar de certas facilitações, já que o teu público, usualmente, né, porque a galera dos Estados Unidos, América do Sul, Europa e tal, não vai ter tanto conhecimento, assim, da funcionalidade daquele local. Então as coisas ficam um pouco mais críveis dentro dessas facilitações. E é um ambiente bem caótico, né, então tu faz perseguição na rua, ali numa região meio que de selva e tal, tu faz dentro de prédio, de locais apertados. Cara, assim, ele faz tudo o que ele precisa. É simples, mas é extremamente bem executado. Mas começando agora com o Lucas. Lucas, qual é a sua opinião? O que você tem a dizer sobre as suas primeiras impressões de Resgate 1? Cara, eu ia falar exatamente isso. Pra mim, aqui, os roteiristas e o Sam Hargrave, eles parecem que eles têm uma colinha ali entre si, meio que uma lista de coisas que precisamos fazer pro filme dar certo, pro roteiro ser coeso e pra ação poder acontecer.
E eles seguem essa lista de maneira precisa, de fato. Eles não te dão uma história muito profunda, muito complexa, não desenvolvem tão bem alguns personagens secundários, que a gente vai ver melhor só lá no segundo filme, por exemplo, mas eles conseguem fazer o básico para a ação poder acontecer. Afinal, é um filme de ação, então o que a gente quer ver? Porradaria, tiro, o tempo inteiro, frenético do começo ao fim. Realmente, Resgate, ele te promete um filme frenético, com ação, tiro, porrada e bomba, do início ao fim, e ele consegue cumprir isso. No meio tempo, ele tá cumprindo essa pequena lista aí dos roteiristas e direção para te dar um pequeno aprofundamento. Você tem um vilão, o vilão ele tem um motivo para estar perseguindo, você tem ali o protagonista, o herói, por que ele vai até o final, inclusive ele é questionado diversas vezes por que ele tá continuando, visto que no começo do filme ali você tem uma problemática de que ele não recebe o pagamento, ele é um mercenário, nosso protagonista aqui é um mercenário, ele não é um policial, ele não é um agente do FBI ou algo grandioso. Não, ele é um mercenário, é pago pra fazer algumas missões. E em certo momento ele não recebe o pagamento, logo a missão dele acaba ali. Mas por conta do filme te dar um flashback ali do nosso protagonista, como ele perdeu o filho dele, como ele tem todo esse trauma, como ele meio que ficou desgostoso da própria vida, ele meio que tenta justificar os seus erros nessa missão que ele precisa cumprir de resgate a uma criança. E aí você tem todo um apego ali do protagonista com o menino, inclusive que dupla contracenando ali entre si, o garotinho ali conversando com ele, parece bem simples, mas bem real ao mesmo tempo. É um diálogo que poderia muito bem acontecer ali. O Chris Hemsworth também mostra pra gente que ele não é só um galã, um cara gostoso, sarado, que vai pra porrada e vai... Mano, não tem como, cara, desculpa. Quem tá nos ouvindo aí, não tem como o Chris Hemsworth faz eu questionar a minha heterossexualidade, cara. Perdão, mas o cara é gato. Eu não sei a tua, mas a minha ele não questiona. Não, o cara é daria gato. pra ele, mas eu pegaria. Entendeu? Não daria pra ele, mas eu pegaria. Entendeu? Então, assim, ele mostra pra gente que ele não é só um galã. Ele sabe fazer drama também, cara. Ele fala bem simples, mas ao mesmo tempo bem real. Quando ele tá falando da mulher e do filho ali, quando ele chora, é algo tão natural que te comove também quando ele tá falando. Isso se repete lá no segundo filme também. Então, assim, o filme, ele é básico, ele é divertido, como já diz o Bruno, mas ele consegue te entregar algo mínimo que você precisa pra se entregar pro filme e ter uma imersão bem divertida, de fato. Cara, eu já vou polemizar um pouco aqui mais na questão pseudo-social do filme, da ambientação ali do local. Eu acho muito errado quando esses caras de Hollywood, no geral, eles tentam fazer um filme ambientado em países subdesenvolvidos ou que ainda não tem um desenvolvimento ali no potencial, porque eles literalmente fazem esses países como um país totalmente corrupto, cara. Ali, nesse filme, a gente vê que o traficante ali, um Pablo Escofoda-se ali da vida, o cara literalmente comanda não só os traficantes da área, mas também os policiais. Então, é totalmente uma sociedade corrupta, à mercê de uma só pessoa, que ele tem o poder todo centrado para ele. Então, a partir do momento que eles mostram que aquela sociedade não tem uma lei ou uma justiça, eu acho que isso implica muito na questão da xenofobia, na questão do preconceito, de botar na tela ali que a gente vai ter um preconceito até mesmo de turistar ali pelo país ou pela cidade. Então, eu acho que esse ponto eles pecam muito. Eu acho que eles deveriam humanizar um pouco mais esses países, dizendo que todo país tem o seu bem e o seu ruim. Não é só o seu ruim. Eles avacalharam com a Índia falando, pelo menos naquelas duas cidades ali, falando que ali é só maldade, é só ruindade, é só corrupção. Então eles deveriam mudar um pouco no meu ponto de vista. Mas no geral, o filme ele é genérico em questão de ação. Ele é muito bom, mesmo ele sendo genérico. É um filme que fez sucesso, tanto pela coreografia das cenas de ação, tanto pela história que parece ser um pouco diferente das antigas, ou do que a gente já tenha visto. Eu gosto da motivação do personagem para ele continuar tentando salvar o garoto, mesmo achando que para um mercenário ele tem um coração muito mole. Eu acho que eles humanizaram demais um mercenário, entendeu? Então, mas é isso, eu acho que o filme ele fez isso, ele humanizou muito uma pessoa e esqueceu de humanizar ali aquela sociedade. Inclusive tem até uma cena no filme que eles falam, né, que o cara lá, o chefão da máfia, ele é tipo o Pablo Escobar
indiano, mano. E aí isso fica bem nítido, assim, como tem uma certa xenofobia implícita ali, de certa forma. Eu me incomodo também, não vou negar, com o que o Bruno falou. Me incomodo principalmente também no fato do personagem principal. Tudo bem que ele tem sua problemática, ele tem o seu passado traumatizado, etc. Mas, cara, se tu é um mercenário, faltou um teste psicotécnico aqui pra esse cara, né? Pra saber se ele tá apto, se ele é apto pra cumprir uma missão, principalmente envolvendo uma criança. Visto que ele já teve problema com o filho dele, que era uma criança, falta um psiquiatra, um psicólogo passar com esse cara, fazer um teste, dar uma conversinha, ver se o cara tá bem das estruturas mentais dele, pra depois ele ir pra uma missão que envolve a vida de outras pessoas, não só a dele. Porque, cara, de verdade, o certo é se fazer como qualquer mercenário. Desculpa se eu tô parecendo o Rafa aqui demais, mas o certo ali, pô, não vou receber, mata o moleque e vaza, ou pelo menos entrega, como o amigo dele queria. Ganha uma grana, não é grana que ele quer? Ganha uma grana, tá com as mãos limpas, meio que, né? Lava as mãos como Pilatos, sei lá. Não, fora que nessa problemática, a galera com quem ele trabalhava, os outros mercenários, uma galera morreu, entendeu? Então, tipo, amigos ou colegas de profissão dele morreu, pelo simples fato de que ele queria prosseguir com a missão, pelo um problema pessoal que ele teve e refletiu naquele momento. Então, beleza, tudo bem, eles tentaram humanizar um mercenário, tentaram mostrar que o mercenário, ele tem coração também. E, cara, os caras não ligam, eles só querem saber de completar a missão e se não der certo, foda-se e bora pra frente. Eu ainda acho que o filme é bom, eu acho que ele aponta umas problemáticas bem interessantes, só que eu acho que em algumas coisas ele peca. Como eu sempre falo aqui, eu acho que a gente tem muito isso aqui no podcast, eu sempre falo que eu gosto muito quando a história ela tem uma ambientação cultural sobre a região, como em Star Wars, que a gente estava falando sobre o Mandalorian, The Mandalorian. Pô, eu adorei que eles apresentaram um pouco da história sobre como é aquela sociedade, entendeu? Eu gosto quando isso acontece, porque a gente aprende um pouco com aquela cultura. Mas esse filme não teve nada disso. Foi simplesmente um filme de ação, com um pouquinho de emoção ali na relação do nosso Thor com o garoto. Mas não é um filme ruim, eu gostei do filme, mas eu acho que, tipo assim, eles penam muito para um lado e esquecem do outro, entendeu? Eles têm muito esse preconceito de passar a visão errada de outros países pro mundo. Então é o que falta nisso. Eles terem um pouco mais de humanização geral. Não só humanizar uma pessoa, mas humanizar uma sociedade, entendeu? Cara, eu concordo. Realmente falta muito, assim, dessa questão de humanização mesmo, de tu tratar uma sociedade como algo que existe com algum tipo de diversidade, coerência, de humanidade. Essa que é a palavra. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente conversou muito sobre isso em Velozes e Furiosos 5, né? Quando a gente criticou algumas coisas relacionadas aqui ao Brasil e tal. Mas mesmo lá, no fim das contas, a gente faz a concessão de que, assim, a gente sabe que é assim que os Estados Unidos retratam as coisas. E principalmente, quando a gente fala de países, por exemplo, a Índia, que, cara, mesmo numa reportagem de jornal, algo que, assim, a Índia retratar com um pouco mais de realidade, a Índia, ela soa um país muito caótico, pelo menos na sua apresentação, pela quantidade de pessoas mesmo que ela tem, cara, é muita gente pra pouco espaço, tá? Pelo trânsito dela ali, tu vê. E assim, como eu falei, o roteiro, ele tenta se aproveitar disso, novamente, de uma forma xenófoba, assim, de uma forma pouco humanizada, mas ele se aproveita desse cenário, dessa imagética caótica que a gente já tem, para tentar fazer com que a gente compre mais facilmente a existência de uma polícia de modo geral mais corrupta. Bem como os caras fazem, por exemplo, em Velozes e Furiosos 5, entendeu? Só que assim, ainda assim, realmente eu acho que tem os problemas voltados à questão de o quão facilmente o chefe da polícia mobiliza, cara, porque não é o chefe da polícia só, não é só a polícia, tem o exército ali no meio também, tu vê pelos uniformes, né? Então, tu vê assim, cara, que ele mobiliza muito facilmente toda, basicamente, uma cacetada, não toda, mas uma cacetada das Forças Armadas pra fazer aquela ação ali, né? Só que assim, mesmo assim, eu ainda acho que existe um trabalho um pouquinho melhor em resgate, porque ali tu entende que o coronel é corrupto. Eles não falam dos restos de policiais. Porque ali, cara, a galera, eles cumprem ordens. Se o cara é patente mais baixa, ele não vai ficar entrando em conflito. Se o coronel falou, fecha lá a ponte, o cara vai lá e fecha a ponte. Entendeu? Se o cara falou, olha, tu tem que perseguir o fulano, ele solta qualquer desculpa e o cara vai ter que cumprir a missão. Diferente, por exemplo, de Velozes e Furiosos 5,
que eles declaradamente falam que a delegacia inteira é de policiais corruptos, entendeu? Então, assim... E outra coisa também, eu acho que, apesar de tudo, o filme, ele ainda abre ali alguma discussão sobre a questão das crianças serem exploradas por esses chefes do crime, que eu acho que é uma coisa que é interessante de ser trazida. Tudo bem, não é que eles fazem um discurso sobre conscientização, mas querendo ou não, eu acho que ainda tem um pouco desse papel. E é legal eles colocarem cenas onde se fala a língua deles, se fala hindu no filme. Tem cenas onde eles estão interagindo, personagens da Índia com personagens da Índia, que eles falam a língua deles, eles não estão falando só inglês. Então isso também é legal. Então, por mais que sim, tenha muitos problemas nessa retratação, eu ainda acho que, tipo assim, já caminhamos, entendeu? Acho que ali nesse roteiro, em 2020, já caminhamos alguns passos na direção correta em relação a alguns filmes, como, voltando a citar, o Velozes e Furiosos 5, por exemplo, quando ele retrata o Brasil, sacou? Realmente, em comparação ao Velozes e Furiosos 5, muito filme fica melhor. Esse, então, fica lá no alto. Mas eu gostei muito do filme. Ele tem essa problemática que, realmente, a gente apontando aqui e tentando solucionar um pouco, fica um pouco mais leve, dá pra passar um pouco. A gente aceita, a gente vê que pelo menos, mesmo que engatinhando, tá seguindo em frente, tá melhorando essa visão de mundo que Hollywood tem, que achar que só os Estados Unidos é desenvolvido e o resto do mundo não é. Mas é um filme bom, cara. Eu gosto do filme. As cenas de ações desse filme são incríveis. É lindo, cara. É lindo. Pra um filme de ação, ele é maravilhoso. O Rafa, ele tocou um ponto que me incomoda bastante, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Aqui só pra finalizar meu comentário, que é justamente essa fala em hindu e em inglês. Me incomoda um pouco os personagens, não pelo fato deles estarem falando o seu idioma nativo. Ao contrário, eu gosto por eles falarem o idioma nativo. O que me incomoda é eles estarem o tempo todo com esses comentários, essa conversa bilíngue. Eles não falam só hindu. Às vezes, com o mesmo personagem, eles falam hindu, do nada fala inglês. Aí do nada troca de novo pra hindu. Tipo assim, se eu tô conversando com vocês aqui em português, vou dar um exemplo aqui a gente no Triângulo Nerd. Eu não vou do nada ficar, oh no, I think that this movie é maravilhoso. Não faz o menor sentido. Entendeu? Se eu tô falando em português, eu vou falar naturalmente igual português. Então assim, é um ponto que me incomoda um pouco. Mas dá pra deixar passar. Isso piora lá no segundo filme. Nesse primeiro não me incomodou tanto. Então assim, minha nota pra esse filme aqui, ela vai ser 9. Vou deixar no 9, vai. Pois é, eu só queria terminar também falando um pouco sobre eu vou dizer, o anti-herói ali, né? O capanga ali do pai do menino. Ele literalmente teve como ideia contratar os mercenários pra resgatar o menino e no meio do caminho matar os mercenários e resgatar o menino. Aí tu me pergunta, por quê, Bruno? Porque ele não tinha dinheiro. O cara tava com as contas todas bloqueadas, o cara era liso e teve a ideia de matar todo mundo pra resgatar o menino. Ele só queria que os caras fizessem o grosso e ele só pegava ali o resto. Sabe aquele amigo que tá jogando contigo de duozinho, de suporte? Aí tu dá todo o dano no cara, o cara vai lá e pega kill, rouba kill. Foi exatamente isso que esse cara fez. Ele literalmente é uma Serafine da vida ali no League of Legends, vai só pra roubar kill. Pra você que nos escuta, acha que ser chefe de tráfico é só vida boa, só ganhar dinheiro e ficar rico? Chefe de tráfico também tem boleto pra pagar. Então, tipo, eu gosto muito desse personagem, eu gosto da humanização que dão pra ele, naquela questão da família dele, com a mulher dele. Eu fiquei muito triste, galera, tem spoiler, tá? Eu fiquei muito triste por ele ter morrido, aquele headshot que ele pegou lindo, roubado, que é um sniper muito roubado. Qualquer filme sniper é roubado, né? É incrível. O cara tomou um headshot maravilhoso ali, o cara tava igual o Rambo, matando todo mundo pra salvar o menino, quase que ele consegue sair vivo, e a humanização que deram pra ele, aquela parte que ele liga pra mulher dele, fala pra ela fugir, caso ela não tenha notícias dele, que ele diz que ama ela, depois ele pede pra passar o telefone pro filho. Eu gosto dessa parte, eu acho que, pelo menos nesses pontos que o filme tenta humanizar os personagens, ele humaniza muito bem, mesmo que a humanização seja pontuada ali em certos personagens, porque a gente não vê uma motivação pesada pro nosso vilão e nem uma humanização pra ele. A gente não tem uma empatia, nem aquele carisma de vilão que os vilões geralmente passam, entendeu? É só isso. Então, eu gosto da humanização dos personagens principais, dos nossos heróis, mas faltou um pouco disso pros vilões. Então, eu dou um carisma pro vilão, que eu digo assim, sabe? Aquele vilão que tu fala, porra, gostei desse vilão, um vilão foda e tal. Não, esse cara é só um vilão genérico, não tem uma história pra ele, apenas uma motivação rasa de poder.
Então, eu vou dar uma nota 8,5, mais por umas questões pessoais, de como eu penso sobre essas coisas, do que sobre a qualidade do filme. O filme é muito bom, aconselho a quem tá escutando a gente a assistir. É um filmaço de ação, mas ele peca nessas coisas, por isso ele vai tirar uma nota 8,5. Cara, eu vou só pontuar, dando meus comentários finais também sobre o primeiro. Concordo com o que o Bruno falou, tudo que ele falou, então não vou me estender nessa questão. Acho só, fazendo mais um comentário, que na verdade o Lucas já citou, se não me engano, que os personagens secundários ali também do grupo do Tyler, eles também não tem muito aprofundamento, né? Eles vêm só pelo segundo filme e já tem mais alguma coisa de interação, e eu senti um pouco de falta disso também no filme. Mas além disso, eu queria falar da questão da ação e de movimentação de câmera, cara, que eu já citei um pouco no início, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, duas na verdade. Primeiro, é a variedade de cenas de ação. A gente tem uma coisa muito legal, onde o filme, ele vai fazendo uma progressão do quão fudido o Tyler vai ficando, e ele vai tendo meio que, se desenrolar ali, cara. Tem uma cena muito legal, tipo assim, de pegar a arma, de pegar, de repente, caiu, terminou a bala, perdeu a arma, vai lutar com faca, se fudeu, perdeu a arma, perdeu faca, entra num carro, atropela o cara e foge, entendeu? E tipo assim, vai fazendo aquela progressão que parece um jogo de videogame, só que muito bem feita, cara, de forma muito orgânica, muito legal. E eu acho que as cenas filmadas de uma forma progressiva, né, sem muitos cortes, dando aquela ideia, né, de plano sequência mesmo, que inclusive muitos deles, realmente, muitas das cenas são plano sequência, grandes planos sequência, dá muito essa sensação justamente de progressão muito mais orgânica, muito mais fluida da jornada dele de fuga ali junto com o moleque. E assim, além disso, o que eu acho legal também são, primeiro, a violência. Eu acho que ele é violento no ponto certo, porque as cenas de luta corpo a corpo, elas são muito intensas, tem umas porradas muito doidas, cara. Aquela cena, pra mim, inclusive, a melhor cena de ação do filme, se eu não me engano, é a primeira. Se eu não me engano, é a primeira. Que é quando ele tá dentro do quarto e ele vai ver o moleque e tal, que ele pede, tipo, prova de vida do moleque, etc. E aí levam ele pro quarto onde o moleque tá, e aí depois ele sai, aí depois ele volta pra bater nos caras e resgatar o moleque. Aquela cena de luta ali dentro daquele quarto, cara, é muito foda, mano. E ali tu vê justamente a questão da movimentação da ação pra te dar impacto das porradas. A câmera, na verdade, perdão. O movimento dela, cara. Porque, por exemplo, tem uma parte que ele chuta o cara na parede. A câmera, ela tá na frente, filmando de frente, e ela se movimenta junto, dando uma espécie de zoomzinho. Então ela vem pra trás, dando um zoomzinho pra dar aquela impressão de impacto na parede. A mesma coisa tu vê quando ele dá um chute no cara, que o corpo do cara tomba e cai no chão. A câmera, ela também acompanha o corpo do cara, dá como se fosse uma sacudida no chão e volta. Então, todas essas coisas, elas causam ainda mais o impacto daquelas porradas, entendeu? E eu acho isso muito foda, cara. Eu acho muito bem realizado. Realmente, assim, eu acho que no quesito de ação, nesse primeiro filme, eu particularmente não tenho o que me queixar, cara, de verdade. Só que tem todas essas questões que a gente citou de roteiro, que ele é bem simplista. Acho que ele dá todos os checklists ali, faz todos os checks na lista dele e tal. Só que em relação ao roteiro, não é aquele trabalho tão bem realizado. Tem algumas questões também, como eu falei. Consegui, apesar de, como eu falei, o cara é coronel, a galera obedece ele e tal. Mas, porra, parece que o cara tem o comando sobre todo o exército e polícia da Índia, né? Eles fecham muito fácil as coisas. A questão também de, tipo, pra mim não faz muito sentido. Eu quero prova de vida do cara. Mano, quem é que vai, tipo, levar o cara até o local pra mostrar que o moleque tá vivo? Saca? Tem algumas questõezinhas que o filme facilita. Parte foi. Peraí, então você tá me falando que faltou uma câmera? Será? O filme facilita, entendeu? Pra dar prosseguimento pra sua ação mesmo e não se enrolar muito. Então, assim, tendo em vista essas facilitações, eu vou ficar com o Bruno, eu vou dar uma nota 8,5. Eu tinha dado 9 na primeira vez que eu assisti, mas eu vou dar uma nota 8,5, eu acho que vale. Eu acho que tudo que ele faz de inventivo na ação, e por ele dar uns checkzinhos, assim, bem bacaninhas, em relação ao que ele precisa fazer, eu vou ficar com o meu 8,5. Lucas, você quer fazer um último comentário? Esse aqui é o spoiler maior do filme, tá, gente? O spoiler maior é o que possibilita Resgate 2 acontecer. Porque aqui no final do filme a gente tem a revelação que o nosso protagonista aqui, o Tyler, ele é o filho de Poseidon. A gente tem uma cena comprobatória disso no começo do filme. A introdução do filme mostra o Tyler ali com alguns amigos mercenários. E aí, do nada, eu nem sei porque essa cena existe, na verdade, talvez só pra mostrar pra gente como o personagem ele é resistente ou como ele é ousado. Ele simplesmente se levanta ali, numa cachoeira enorme,
e ele se joga com tudo, cachoeira abaixo, cai lá embaixo e fica uns 5 minutos ali sentado ali no fundo do mar, segurando a sua respiração e pensando na sua família. E aqui no final do filme ele leva um tiro no pescoço, cai da ponte, né? Se joga, na verdade, ele vai pro canto da ponte e se joga no fundo do mar, dando a entender que nosso protagonista morreu. Só que, na verdade, a gente vê em Resgate 2 que ele é filho de Poseidon, e quando ele está embaixo d'água, ele se cura de seus ferimentos. Mano, ele ainda leva tiro daquele moleque, filha da puta, mano. Aí eu fiquei com muita raiva daquele moleque, mano. O cara podia viver uma vida normal e tal, mas o cara queria entrar no mundo ruim, o cara tinha que ir pro mundo ruim, tinha que ir pro lado negro da força. Filha da puta, mano. E ele, quando ele pega uma pisa do agente, né, do Chris, cara, ele fica puto e ele quer matar o cara de qualquer jeito. Sendo que ele é um moleque, ele quer ganhar um soldado treinado na porrada. Não faz nem sentido, mano. Acho que ele me humilhou e tal, não sei o quê. Tipo, O cara, o moleque vai, como assim este australiano sai da Oceania, vem até a Ásia e ousa não se deixar ser morto por mim? Como assim, cara? não sei, cara. Mano, ó, falando nisso, eu vou baixar minha nota pro 8,5. Eu dei 9, vou baixar pro 8,5, na verdade. Porque eu me lembrei de uma cena, que o filme, ele se contradiz. Tem uma cena em que o chefão do tráfico, ele pega esse moleque e fala: não importa o quão quão top você seja, sempre vai ter alguém mais top que você. Não é. E depois o filme se contradiz com a música. Não Fala. importa o quão foda você seja, sempre vai ter alguém mais foda que você. Porque aqui ele tá jogando na nossa cara que a verdade, não importa o quão alto você esteja na pirâmide social, sempre vai ter alguém mais alto que você. Por isso que a gente vai ter o ringue de Elon Musk contra Mark Zuckerberg, pra saber quem que tá no topo da pirâmide. Perdão, saí do foco, não aguentei. Mas é por isso. Mas é Mas por o isso filme que tenta jogar isso na gente, só que o cara acerta um tiro no Tyler, cara. nada a ver uma coisa com a outra. Claro que sim, porque ele não podia. Teoricamente, aqui tá dizendo, você não vai matar esse cara. Você não pode matar esse cara. O cara é melhor que você. Aceita. Aí ele vai acertar um tiro no cara. Sabe o que esse filme quer dizer? Que quando o vilão ali, o Pablo Escofoda-se, fala isso, ele tá falando não só pro menino, mas pra ele mesmo. Porque ele se achava o foda e o imortal, e no final do filme ele é morto. Entendeu? Sempre vai ter alguém mais foda do que você. Não importa o quanto você seja. Diferente de mim, que dificilmente vai ter alguém mais foda do que eu. Mas pro resto da galera aí, sempre tem a possibilidade. É, mas é esse o ponto. Eu acho que se contradiz nesse fato. Tipo, um simples moleque, sem armadura, sem nada, passar no meio de uma zona de guerra ali, que tá rolando tiro, porrada e bomba. Ele passa ali de boa, pela polícia, pelo FBI, por Deus e o mundo, e acerta um tiro no cara praticamente a queima-roupa, ninguém vê, ninguém faz nada. Sei lá, eu acho que ali se perdeu um pouco o personagem, mas... É, mano. Entendo sua opinião, porém não há respeito. Vamos para o próximo. Bom, galera, então sendo assim, encerramos nossos comentários sobre Resgate 1 e agora vamos falar de Resgate 2. Antes disso, eu preciso dar um aviso para quem está nos ouvindo. O nosso colega Lucas precisou sair da gravação, teve uma emergência, e portanto, agora para Resgate 2, ficaremos só eu e o Bruno para fazer os nossos comentários aqui para você. Bom, Resgate 2 é um filme lançado agora, em 2023, inclusive recentemente, da data de gravação desse podcast. Ele continua sendo estrelado por Chris Hemsworth, que reprisa o seu papel aqui como Tyler Rake. E agora ele também tem ainda na direção Sam Hargrave e o roteiro de Joey Russo, com participação na história de Andy Parks e Anthony Russo. Bom, em Resgate 2, nós vemos Tyler Rake, ou seja, como o Lucas citou, ele levou um tiro, né, no pescoço no final do primeiro filme, caiu ali na água. Nós vemos no início do segundo filme ele sendo resgatado por Yas e Nick, que são os parceiros dele ali na agência, digamos assim, dos mercenários. Os caras que pegam as missões e repassam pra ele. Salvo, resgatado. E vemos ali no início do filme ele passando por um processo de recuperação. Até que, depois de recuperado, passado 9 meses, nós vemos ali o personagem do Idris Elba, o Alcott, chegando aonde ele está, aonde o personagem do Tyler está, e dizendo que a sua ex-esposa lhe repassou uma missão. E a missão seria salvar a irmã dessa ex-esposa, ou seja, a ex-cunhada de Tyler, de uma prisão onde ela está sendo mantida pelo marido traficante que lá está preso. Então o Tyler aceita essa missão e parte ali depois de uma preparação de 6 semanas para resgatar a ex-cunhada e os filhos dela. Bom, eu queria começar comentando que eu já acho muito interessante uma coisa. A gente vê que passou 9 meses, né, durante a recuperação dele. E no filme 1, depois que ele leva o tiro e tal,
a gente vê que 8 meses depois, a personagem da Nick, a Nick, que é a personagem da Golshifter Farahani, eu não sei como é que se pronuncia exatamente o nome dela, mas é mais ou menos desse jeito. E aí ela vai matar o chefão, né, que tinha sequestrado o moleque do primeiro filme lá. E além disso, a gente vê o moleque do primeiro filme mergulhando e tal, e a gente vê uma figura no fundo que dá a entender que seria o Tyler. Então eu fico pensando, enquanto o cara ainda tava terminando de se recuperar, a mulher já foi matar o outro doido lá, e ele ainda arranjou um tempo de visitar o moleque que ele tinha salvado, misericórdia. Mas enfim, cara, o que eu gostaria de falar desse filme é que pra mim ele desce um pouco o nível em relação ao primeiro. Em que sentido? A primeira cena de ação, que é mais ou menos ali, começa ali com 15, 20 minutos de filme, cara, ela é gigantesca e ela é muito, muito mais ousada. Muito mais ousada mesmo. E vamos descrever um pouco mais dela daqui a pouco. Mas assim, depois disso, eu acho que o filme, ele fica um pouco mais comum. Não comum completamente, eu acho que ele ainda tem muitos méritos, mas eu acho que ele cai um pouco no terreno, um pouco mais da comodidade ali, do que a gente já viu diversas vezes. Significa que é ruim? Não. E continua sendo bem executado. Mas em comparação ao que a gente vê no primeiro, que eu acho ele muito mais bem realizado e criativo em relação a toda a sua extensão, a toda a sua rodagem, eu acho que o segundo ele peca um pouco nisso. E aqui, em compensação, a gente tem um trabalho de motivações e de emoções um pouco melhor realizado. Ele tem um pouco mais de cenas e mais tempo de tela para esse tipo de desenvolvimento. Onde a gente vê aqui um aprofundamento nos personagens da Nick e do Yaz, ainda que não seja muito, vamos ser justos, né? Mas também uma espécie de resolução, de certa forma, do arco do próprio Tyler. Sobre o fato, onde a gente descobre aqui, a gente já tinha visto no primeiro filme, mas a gente é relembrado, que ele abandonou o filho e a esposa quando o filho estava com uma doença e morrendo, e não ficou ao lado deles, né? Quando o filho acabou vindo a falecer. E ele carrega essa questão com ele. Nós vemos uma espécie de resolução disso também aqui nesse filme. Então, Bruno, quais são suas primeiras impressões sobre o filme, cara? Quais são suas primeiras opiniões sobre Resgate 2? Cara, tipo assim, eu acho que eu gosto mais do segundo do que do primeiro. Eu acho que, como tu falou ainda há pouco, a cena de ação na prisão ali é incrível. Eu acho aquela cena ali maravilhosa. Ela é muito bem roteirizada, muito bem desenhada. É muito firme essa cena, cara. Fiquei muito empolgado com essa cena de ação. Depois disso, é claro que dá uma caída, assim, em relação, acho que as cenas gerais de ação no filme. Eu acho que esse foi o ápice da ação que revolucionou o filme, no caso. Mas eu acho que ele ganha mais ali na questão de aprofundamento. É claro que a gente vê ali que, como mercenário, esse cara tem muitos problemas pessoais. Esses problemas pessoais são sempre interligados ao trabalho dele. É uma coisa que ele não consegue desconectar, consegue separar. Então, os problemas pessoais que ele tem, eles são totalmente relacionados ao seu trabalho. Então, ele acaba meio que resolvendo os problemas pessoais com o trabalho, entendeu? O que eu gosto nesse filme é o que faltou no primeiro, que é aquela questão do desenvolvimento dos personagens. Eles desenvolveram os nossos vilões e eles desenvolveram um pouco os nossos protagonistas quanto os coadjuvantes ali. Então cada um teve seu tempo de tela para contar um pouquinho a história, mesmo que no caso dos irmãos ali seja o menor tempo, mas no vilão teve a história dele, teve a motivação, mesmo que seja uma motivação que em um certo ponto não fez sentido, porque ele tinha aquela motivação de falar do pai dele, falar, proteja seu irmão até a última gota de sangue, entendeu? Só que a partir do momento que o irmão dele tá morto, não tem o que ele proteger, entendeu? Então não fazia sentido aquela motivação dele de vingança, entendeu? Pra mim, eu acho que ele deveria ter seguido o tio dele, ter continuado vivo ali, mas é aquilo, né? Eu não sou roteirista, eu só tenho que contemplar e criticar o filme. Então eu acho que ele tem uma falha ou outra, mas eu acho que ele acertou mais nesse filme do que no primeiro. Cara, engraçado, eu já discordo de ti, sabe? Porque, por exemplo, mesmo na questão das cenas de ação, principalmente aquela cena de ação grandiosa, eu acho que o trabalho de direção continua incrível. O desenho das cenas de ação, a forma como a câmera se movimenta, cara, é tudo muito foda. Tem um movimento de câmera que eu lembro, assim, que eu quero trazer, que é uma hora, tipo assim, eles saem, eles estão lá na prisão, parará, e na hora que ele consegue levar a mulher lá e os filhos dela pro carro, aí o carro sai, só que quando o carro sai, a câmera tá no chão, e tava no chão todo esse tempo, né, seguindo ali a ação no chão, daí ela faz, tipo assim, num movimento único, ela sobe pra uma espécie de passarela que tem, onde tem um cara atirando, e aí o cara, ele entra de volta na prisão, e aí a câmera segue ele, cara, tipo, ou seja, ela meio que volta pro chão, isso tudo sem aparentar corte, cara, é incrível quando eles fazem isso. E tem várias outras vezes, a questão do carro, dela entrar no carro, sair,
tem de novo aqui. Então, tudo isso é muito foda, cara. A direção continua sendo extremamente bem realizada. No entanto, eu gosto mais quando as cenas de ação, elas têm um pouco menos de elemento. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o primeiro filme, ele consegue equilibrar melhor aquela sensação de caos com menos elementos em tela, ou seja, ele tá enfrentando 3, 4 caras, daí ele corre, desce uma escada, encontra mais 2, não sei o que, e assim vai prosseguindo, né, ali a ação. Tem uma perseguição de carro, algumas perseguição de carro, que às vezes tem um pouco mais de elementos, mas mesmo assim dá pra entender melhor. Quando o filme, ele traz aqui um caos muito maior, e principalmente isso eu digo no 2, na perseguição de carro, onde ele precisa utilizar mais ali de CGI, efeitos especiais, eu acho que o filme, ele cresce de uma forma que não me agrada muito. E aí já é uma questão, eu confesso que é pessoal. Eu tenho a tendência de preferir essas cenas um pouco menores. Quando ele traz, principalmente ali, a questão de transição dos efeitos visuais pro que ele realmente filmou, eu não acho muito natural, como aparece ali em tela. Eu acho que a gente consegue perceber mais a questão dos efeitos visuais que não são tão bons, cara. Os efeitos visuais do filme, eles não são lá essas coisas, não. Então eu acho que fica mais perceptível. E quando ele extrapola muito, quando o Tyler precisa derrubar não só um, mas 2 helicópteros com uma metralhadora gigante, sabe? Tem algumas questões ali que eu fico assim, cara, cresceu demais, ficou grande demais. Eu acho que entra naquela história do quanto maior, melhor. E eu acho que não é bem por aí. Então eu prefiro aquela ação mais urbana, mais aquele caos mais controlado, digamos assim, da ação mesmo, entendeu? Agora, no sentido de desenvolvimento de personagem, eu realmente concordo. Eu acho que existe mais substância. Tu te importa mais com as pessoas que ele tá salvando, por exemplo. Tu vê que aquelas pessoas ali, elas têm realmente uma questão de a mulher precisar fugir, precisar salvar os filhos. Apesar do moleque ser um chato do cacete, e realmente, essa questão dele cansar em um certo momento, eu entendo aquela questão de tipo, pô, ele tinha o pai, ele tava meio que entendendo a visão do pai, assim, não que isso é justificável, mas dentro da realidade dele, era aquela visão que ele achava que ele precisava aceitar, etc e tal, de entrar pro mundo do crime. E então eu entendo as justificativas dele, etc. E isso é muito legal, cara, porque faz com que a gente fique mais ligado, né, aos personagens e a situação inteira. Tu realmente torcer pra que aqueles personagens consigam se salvar, entendeu? Mas, além disso também, eu gosto como o fato do Yas e da Nick, eles terem mais espaço, porque, novamente, como eles participam mais da ação, eles participam mais do filme, também dá um pouco mais de peso, não só pra eles, mas pra relação deles com o Tyler. E eu acho que tudo isso enriquece realmente a questão da relação e da importância que a gente dá pra aquela missão e pra vida daquelas pessoas que a gente tá acompanhando, entendeu? Pois é, cara, tipo, eu gosto muito da relação dos irmãos ali, mesmo que eles não tenham meio que uma lore ali, um aprofundamento entre eles, deu um peso maior, galera, com spoilers agora, tá? Pra quem ainda não viu o filme, deu um peso muito maior ali quando o Yars morre, porque a gente vê ali aquele trio ali, né? Claro que tem os outros mercenários ali, mas aquele trio principal de mercenários, na nossa concepção de telespectador, seria o trio que ia ficar até o final, ia sobreviver, independente de qual missão. E quando ele morre, dá uma pesadinha ali nas lágrimas, a gente pensa, pô, não, eu não queria que ele morresse. Só que o que eu acho errado nesse filme é como eles meio que não forçaram, né? Eles fizeram uma história boa pro filho, né? Pra ele ter aquela motivação de meio que trair a mãe dele, porque ele já tava com aquela mentalidade que o pai dele tava aplicando pra ele, mesmo ele vendo o que o pai dele fazia com a mãe dele, o que eu acho errado. O cara ver que o pai fazendo aquela coisa com a mãe ainda ficar do lado do pai, eu acho que é uma questão muito de caráter mesmo. Essa criança, ou ela é muito, esse garoto, ele é muito moldável, ou ele é muito burro, né? Mas depois que ele consegue pegar aquele celular ali, que tem um aparelho, uma tecnologia que ele consegue ligar de qualquer lugar e tal, e ele liga pro tio dele avisando onde eles vão estar, que não faz nem sentido, porque nem ele sabia pra onde ele ia. Queria entender como é que ele descobriu pra onde eles estavam indo, como é que ele conseguiu passar essa informação pro tio dele, pro hotel onde ele estava ficando, e mais ainda, como é que os mercenários profissionais não sentiram falta de um celular e não colocaram a senha na porra de um celular pro menino ter toda essa facilitação, conseguir ligar pro tio dele e falar onde ele estava. Eu acho que isso foi um furinho de roteiro ali, que eu acho que você deveria ter sido resolvido de uma maneira melhor, mas eu acho que eu entendo por que fizeram isso. Eu acho que se dificultassem muito, ia ficar muito, muito impossível. Mas eles falharam um pouco nessa parte. As ações seguintes, eu acho que a gente até comentou
no off, que eu não achei muito interessante aquela invasão do irmão dele com mais 11, 10 caras ali da irmandade deles pra vingarem a morte do irmão do cara, porque os caras literalmente invadiram uma cidade, acabaram com os policiais que estavam ali, invadiram um prédio, metralharam um prédio. Então, tipo, não teve uma comoção maior em relação a isso. A comoção em relação a isso aconteceu horas depois, entendeu? Então, acho que ficou uns furinhos ali no roteiro pra ter uma facilitação melhor pros vilões, pro vilão, no caso. Mas eu gosto do filme no geral, eu acho que as cenas de ação do filme são muito boas, são muito elaboradas, como o Rafa falou. Essa parte de que não tem corte, tem aquele prolongamento de tela, de câmera, que não tem aquele corte de tela, vai tudo se conectando, eu acho muito bom. Eu acho que o filme ele melhorou em muitos aspectos em relação ao primeiro, nessa questão de carisma, tu dá uma história pros personagens, dá uma motivação, mesmo que a motivação desse vilão tenha sido falha também, como eu falei ainda há pouco. Eu gosto do filme, mas eu acho que ainda vai manter aquela nota ali mediana não, né? Aquela nota ali boa, mas pelo fato das cenas de ação, do desenvolvimento, mas acho que ainda falta muito pra esse filme ser um filme perfeito, pra essa franquia ser uma franquia perfeita. Cara, falando inclusive de facilitações, eu acho que tem algumas coisas que eu quero trazer, por exemplo, em relação à facilidade, mas não só a facilidade, a rapidez com que na Geórgia, o filme ele começa na Geórgia, depois ele vai pra Áustria, né, as ambientações, e ali com rápido, cara, os vilões, né, eles conseguem reunir, eles conseguem fazer com que uma galera, muita gente, chegue até a prisão, né, onde o irmão dele, né, estaria ali, e onde o Tyler tá resgatando a família. Cara, assim, é muito rápido. Eu não vou discutir sobre a quantidade de soldados que eles têm e tal, porque beleza, eu isso eu até acho incrível. Mas assim, eles chegam muito rápido lá, com uma movimentação, cara, eles movimentam 2 helicópteros, uns 7 carros, sabe? Uma galera, é muito rápido, mano, entendeu? E aí, tipo, e fica pior, quando a gente vê que pra Áustria, quando eles chegam lá, a polícia, tipo, chega 3 carrinhos da polícia pra atacar os caras, pra defender lá o prédio, sendo que os caras chegaram com um helicóptero metralhando o bagulho, entendeu? E depois não aparece mais ninguém, quase não aparece investigação ou exército chegando pra defender e tal. Então fica assim, meio complicado de comprar, entendeu? Essas questõezinhas, assim, até a entrada deles na Áustria. Os caras entram de helicóptero com um monte de carro, como é que eles passaram das fronteiras, cara? Entendeu? É muito fácil pra eles chegarem lá, sabe? E a mesma coisa, a questão do enfrentamento final. Porque assim, por que o vilão fala pro Tyler onde ele está, pra eles se enfrentarem, e não coloca ninguém vigiando o perímetro, não coloca, tipo, uma armadilha, não, sei lá, se esconde, ele fica lá parado esperando o Tyler chegar e jogar um monte de bomba em cima deles, do avião, dos carros que eles iam usar pra fugir, sabe, cara? Então, assim, o filme o roteiro continua com essas facilitações pra fazer com que a gente avance logo pra ação, que é o que interessa, e realmente, sem dúvida nenhuma, é onde ele brilha. Mas assim, falando ali do final, eles, claro, eles enfrentam, conseguem salvar a família, etc. O Tyler enfrenta o vilão, tem a morte do vilão é bem legal também, porque eles brigam, aí o vilão já tá todo fudido no chão, o Tyler também deitado lá. Aí o vilão fala assim, eu não vou parar nunca. Aí o Tyler só pega a arma e dá um tiro na cabeça deles. Foda-se, cala a boca aí, caralho. É muito legal. E aí, só que eles acabam sendo presos, né, lá na Áustria, até que o Alcott. Aí, claro, também a gente tem a resolução, onde a esposa do Tyler chega, conversa com ele lá na prisão, fala que, na verdade, o Tyler, ele tinha na cabeça dele que o filho, a última visão que o filho tinha tido era dele indo embora, porque quando o filho dele tava morrendo, o Tyler, ele foi pra uma missão no Afeganistão, só que ele foi de propósito, ele foi como voluntário, pra não ver, né, o filho falecer. E aí, ele tinha esse pensamento de que o filho vinha ele como covarde, e a esposa fala que não, o filho dele, a última visão que o filho dele teve, foi dele salvar pessoas, que o filho dele tinha muito orgulho, né, de ter ele como pai e tal. Então tem esse fechamento todo de arco dele, ao mesmo tempo que, como o Bruno citou, o Yas morre, então a Nick tá toda fudida, não só fisicamente, mas emocionalmente, porque ela também levou tiros, cacete. Mas aí o Alcott, que recrutou o Tyler lá no início do filme, chega, tira os dois da prisão, tira assim, no sentido de não de invadir a prisão, né, mas leva os dois da prisão, né, de carro e tal, e fala, olha, eu trabalho pra um cara muito filho da puta, eu tenho certeza que você vai ficar feliz de conhecer ele. Aí o Tyler fala, não, mas eu não vou fazer essa missão sem a minha equipe. Aí ele fala, não, eu imaginei que você ia dizer isso. E aí aparece a Nick, o que é bonitinho, ao mesmo tempo que fica pensando, bacana, a equipe dele é só a Nick, né? Foda-se o resto da galera que morreu e tal, assim, o que importa é só a Nick. Mas assim, pra finalizar os meus comentários, como eu falei,
Acho que é um filme muito bom, acho que vale muito a pena, uma sessão pipoca excelente pro seu final de semana, mas acho que ele é um pouquinho abaixo do primeiro, então se pro primeiro eu dei 8,5, pra esse filme eu vou fechar com a nota 8, Resgate 2, nota 8. E você, Bruno, qual a sua nota e seus comentários finais? Pois é, cara, eu acho muito legal essa parte que aparece um novo senhor Nobody, né? E o Coisa pergunta o nome dele e fala, meu nome não importa, então vamos seguir a vida e tal. Aí eu acho muito legal, é até um gancho, né, pro próximo filme. Não sei se vai ser uma trilogia, se vai ser uma franquia de filmes nessa pegada, mas eu gostei muito do filme. Eu vou manter uma nota 8,5, mesmo achando que esse filme foi um pouco melhor do que o primeiro, mas pela questão de eu achar que essa franquia ainda não é excelente, entendeu? Bom, galera, só lembrando que o Bruno falou aí, Resgate 3 já está confirmado, inclusive Sam Hargrave e Chris Hemsworth estiveram no Brasil, aqui no evento Tudum da Netflix, lá em São Paulo, recentemente, e confirmaram presencialmente aqui em primeira mão, no evento brasileiro, que Resgate 3 irá acontecer, né? Tá depois também do sucesso e do puta gancho que deixa no final do 2, né? Seria sacanagem não fazer no terceiro. Bom, galera, mas enfim, esses foram os nossos comentários sobre Resgate 2. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.